Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo VBI Real Estate, é o VBI Logístico, né? O LVBI11, relatório gerencial de abril de 2022. Então a gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de abril. O fundo segue aí numa alta de proventos, né? Muito interessante isso aí. Vamos ver qual a expectativa aí do fundo, né? Em melhorar seus resultados ainda mais aí, o fundo que melhorou em muito nos últimos 12 meses os seus proventos. E a gente vai ver isso aqui no relatório gerencial, então fique conosco, mas antes de mais nada, queria te agradecer por estar assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí dessa força, deixa o seu like também, que é muito importante, e ative o sininho de notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal, tá? Se você gosta realmente aí de fundos imobiliários, fiagros, quer acompanhar conosco, então se inscreve aí, tá? E também tem nosso grupo do Telegram, se inscreve lá também em curta distância, né? Compartilhe seus conhecimentos com outras pessoas, tá? Receba conhecimentos também deles. E lá também a gente conversa, né, com outros também que gostam de FIIs, gostam de fiagros, e essa troca de conhecimentos é muito saudável por esse grupo, né? Então, se você também é cotista do LVBI11, compartilhe com a gente nos comentários desse vídeo qual o percentual da sua carteira hoje. E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, né? Conhecer o fundo se você não conhece, acompanhar o que foi feito em abril, tá bom? E vamos lá então, né? Relatório gerencial do LVBI11, fundo de logística da VBI. Então, relatório de abril, algumas informações aqui, né? Para quem está chegando agora, não conhece o fundo, né? Sempre importante a gente ler essas informações básicas do fundo para que você conheça realmente o que o fundo faz, né? Qual a política dele. Então, o fundo aí que tem seus ativos alvo, ó, segmento logístico e industrial, são os imóveis alvo do fundo. Então, investe direta ou indiretamente, né? Em imóveis de ativos reais, né? Para oferir rendas aí através de ganho de capital e também aluguéis, né? Principalmente dos aluguéis. E tem aqui, ó, que ele vai obter renda e ganho de capital, como eu falei, no mínimo 2/3 do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis e direitos reais sobre imóveis, e o outro 1/3 em fundos de cotas de fundos de investimento imobiliário, né, ou fundos de investimento em participações, cota de sociedade de propósito específico, né, então tem tudo isso aí como alvo de 2/3 do seu patrimônio, né. Bom, aqui a gente tem aqui algumas informações sobre a atividade. O fundo tem desde novembro de 2018, então em torno aí, né, de 3 anos e meio de mercado. O gestor é a VBI, Real Estate Gestão de Carteiras, tem uma taxa de administração total de 0,92% sobre o patrimônio líquido, né? Quem administra é a BTG Pactual Serviços Financeiros, também é o escriturador. Ele tem quase 12 milhões de cotas emitidas e o ticket no B3, né, o código de negociação LVBI11. Então, fundo de logística da VBI, tem vários fundos, né, dentro dessa gestora. Hoje o patrimônio dela está em 350 milhões de reais, cota patrimonial a 114,69. O fundo está em torno de R$ 100, está flutuando ali nos R$ 100 há muito tempo no mercado. Ele fechou abril 99,71 e o valor de mercado dele está quase 1,2 milhões de reais, né? Então está um desconto interessante no mercado. O dividendo por cota foi de 74 centavos em abril, então como eu falei, segue aumentando aí os seus proventos. A gente vai ver o gráfico mais para baixo. O dividend yield analisado está em 8,9%, lembrando que é isento de imposto de renda, né? Não tem imposto de renda nesse dividendo dos proventos. O percentual de patrimônio líquido alocado em imóveis é 93,2%, em caixa fundo tem 6,8%, e são mais de 46.900 cotistas na sua base. Então, se você é um deles, todo mês a gente tem lido aqui o LVBI11, né, acompanhando o que a gestão está fazendo. Se inscreve aí, ative o sininho para você não ficar, não perder, né, nenhum vídeo aqui do canal. Aqui são os desempenhos, os comentários do gestor quanto ao desempenho de abril. Então, em 29 de abril, ele anunciou os rendimentos, né, 74 centavos, pagou no dia 6, paga aí 5 dias úteis depois. O resultado do fundo foi de 83 centavos, né, apesar de ter distribuído 74, o resultado foi de 83. O fundo então fez aí, né, teve ali um impacto positivo, mas não recorrente, de 10 centavos dentro do resultado, né? Então por isso mesmo ele
né, guardou esse valor, assim, vamos dizer assim, né? Guardou em caixa e reteve 9 centavos em caixa para resultado distribuível no futuro. Dividendo a gente já falou, mercado secundário qual o valor de fechado, né? Qual o valor aqui patrimonial. Com relação à gestão comercial, em abril, então, não ocorreram movimentações, né? Não teve aí mudança de locatário, não teve rescisão, o fundo está com 0% de vacância, não teve inadimplência, né? Importante. Gestão operacional também e as obras, o fundo então concluiu o cronograma inicial da obra do ativo, de expansão do ativo Betim, então, teoricamente, aí, como ele fala aqui, né? O imóvel está alugado para a Amazon, então é esperado para o fundo aí jus da receita imobiliária dessa área adicional do ativo, então tem aí mais receitas para poder entrar relativo ao mês de maio, né? Em relação ao galpão 2 do edifício Aratus, seguem as obras conforme o cronograma, então está tudo aí dentro do cronograma esperado, né? Conclusão esperada no segundo trimestre de 2022. O ativo Cajamar, as obras civis do galpão foram concluídas, cronograma de previsão de entrega no segundo trimestre de 2022 e a escritura prevista para o terceiro trimestre. Bom, e essa alavancagem que ele comenta, né? Teve aí durante o mês de abril, o fundo pegou uma liberação de 30 milhões de reais aí, né? Referentes ao instrumento contratual da alavancagem do ativo, dos ativos Betim e Jandira, né? Não teve alteração no contrato, né? Teve essa liberação para o fundo e não teve modificações na parcela, né? Nem nas condições do contrato. E esse aditivo, né? Ele captou recursos para a expansão do ativo Betim, né, que é um dos ativos financiados por essa alavancagem, por esse CRI. Então, ele lembra aqui que, né, que essa alavancagem não possui multa de pré-pagamento, então se antecipar o pagamento não vai acarretar novas despesas financeiras para o fundo. Então é isso aí, o fundo aí vai fazer mais obras, né, atualizando aí seus ativos, aqui é a linha do tempo. Aqui são os rendimentos, como eu falei, ó, rendimentos aqui, ó, nos últimos 12 meses cresceram aí, ó, em torno de 18 centavos, né? Então, 18 centavos, saiu de 56 centavos lá em maio de 2021 para 74 centavos em abril de 2022. Então, o fundo fazendo uma gestão, uma boa gestão. Também tem a questão inflacionária, né, que vai acontecendo, né, nas revisões contratuais, né, nos reajustes anuais, né? Então, vai acontecendo também, mas o fundo segue aumentando aí, né, essa distribuição mensal. Aqui é o retorno, a rentabilidade para quem participou da primeira, segunda ou terceira emissão de cotas, né? Todas elas estão com variação negativa com relação ao valor da cota, né? E na rentabilidade total, o único que está perdendo aqui 6%, né? Na verdade está perdendo, está aí numa rentabilidade negativa do seu investimento. 6% é quem participou da terceira emissão, que comprou aí, ó, a cota R$118. Então, esse daqui compraram a cota mais próxima do valor do mercado, tá com uma rentabilidade muito melhor, né, do que quem participou da terceira emissão de cotas. Liquidez no mercado, o fundo segue aumentando também a quantidade de cotistas, ó, foi de 44 para 47 mil cotistas de março para abril. A liquidez no mercado, a liquidez diária foi de 2,6 milhões de reais, em torno de 48,7 milhões no mês de abril, né? Então foi realmente interessante aí essa liquidez do fundo, né? Acompanhando aí seus pares, um pouquinho melhor, inclusive, que alguns pares dele aí do mercado, né? Então uma liquidez mediana, né? E dentro da carteira dos ativos, a gente verifica que a maioria dos ativos aqui são ativos que tem um inquilino apenas, né? Mas temos aqui que tem a pulverização um pouco maior, o de Extrema, o Itapevi, né? E o Aratu. O único que está aqui, né, que não tem locatário é o Cajamar, né? A vacância segue 0%, porque se eu não me engano esse Cajamar aqui é o que está em obra, né? Se eu não me engano. E a gente segue aqui, ó, dentro do prazo médio remanescente. O fundo está aí com uma média de 57 meses de prazo remanescente dos contratos, né? Então interessante aí, o fundo está com uma média muito alta, né? Um vault que eles chamam, né? Prazo médio de vencimento dos contratos, 57 meses ainda aí, né? Quase 5 anos no prazo médio. Bom, aqui a gente tem a alocação por região. Então o fundo hoje tem aqui no raio de 30
quilômetros de São Paulo, né? Acho que esse raio 30, né? 30 quilômetros de São Paulo, 45% dos seus imóveis, então tá bem, a localização bem legal. Classe A, os imóveis classe A são 94% deles. Carteira dos ativos, então que tem maior participação aqui, percentual de receita é o Extrema, com 27%, seguido aqui do Jandira. Inclusive deve ser esse Jandira aqui, que um dos nossos inscritos comentou, né? Deve morar lá perto e viu lá um imóvel grande, não sei se estava em obra, mas o que tem aqui em Jandira que eu conheço, acho que é o LVBI 11 somente, dos que a gente acompanha aqui no canal, né? Alocação por segmento, a maioria aqui é logístico e e-commerce, né? Tem característica desses imóveis que são modulares principalmente. E dentro da alocação dos ativos, uma maior participação aqui mais pulverizada, mas na específica Ambev tem 11% e a DHL tem 13% de percentual de receitas do LVBI 11. Alocação por natureza, né? 70% dos contratos são típicos, 22% dos contratos são atípicos e 8% é o retorno sobre o capital investido. Eu não conheço muito bem esse tipo de contrato aqui. E alocação por indexador, aqui deve ser, na verdade, os que estão ali com renda mínima garantida, pode ser, né? Alocação por indexador, IGPM 51%, né, dos indexadores dos contratos é pelo IGPM, 40% pelo IPCA e 8% pelo IPC. E o reajuste acontece todos os meses, né, menos ou mais, mas acontece todos os meses e 18% dos contratos foram reajustados agora em maio. Das revisionais aqui também, a maioria acontece em 2024, vencimento dos contratos, 21% vencem a partir de 2030. Tem aqui uma distribuição mais homogênea, mais ou menos homogênea, né? 12% em 2023, 11% em 2024, 16% em 2026. Então tem que ficar de olho nessas renovatórias, né? E o histórico de vacância do fundo. O fundo está com o segundo mês seguido de vacância zero, como a gente vê aqui dentro desse gráfico aqui em cima. Aqui é a curva física da obra por atividade. Então tem aqui as obras do Aratu, segue em obra, né? 97% da obra concluída, obra física. Obras em andamento também no Cajamar, ó. Então previsão de conclusão no segundo trimestre de 2022, né? Então obras no Cajamar também aí, né? Então é o que está vago, né? Aquele que está lá sem locatários, mas é porque está em obra, né? Então está recebendo aí prêmio pela obra, né? Então a garantia aí da obra. E obras em andamento no Betim, então tem aí também previsão de entrega agora já para primeiro trimestre, se eu não me engano, né? Betim aí com previsão de entrega já. Aqui é o resultado. Então, resultado imobiliário agora em abril, né? Competência de março, caixa de abril, receita imobiliária de 10,3 milhões, que é 88 centavos por cota. Despesa imobiliária aqui está zero, não deve ter alcançado aqui os valores para poder ser mostrados, né? Despesas operacionais 1,1 milhão, despesas totais 1,2 milhão, com certeza, né? Então os arredondamentos aqui não passaram do 0,0, porque a despesa aqui foi de 1,2 milhão de reais. Resultado operacional 9,2, receitas financeiras, né, 1,6, despesas financeiras 1. Então, o fundo tem um resultado financeiro positivo de 600 mil reais, né, isso aqui é bom. E o lucro líquido foi de 9,8 milhões, fez uma reserva de lucro de 1 milhão de reais e distribuiu 8,7 milhões, que deu 74 centavos por cota. O fundo então segue aí uma crescente de rendimentos, né? Muito interessante. Aqui é a composição do resultado, né? A receita potencial ali, o receita total, né? Que foi no mês de abril. Aqui a receita imobiliária do fundo, né? A competência de março, caixa de abril. Então aqui segue alguns gráficos que você pode depois fazer uma leitura mais detalhada, né? Alavancagem e resultado financeiro. O fundo hoje tem aí uma alavancagem em torno aí de 166 milhões de reais, né? Esse aqui tem até um valor baixo que segue aumentando aí com a alta da Selic, né? CDI mais 2,25%. Esse aqui também tem um spread bem baixo também em relação aos outros que a gente vê por aí, 1,40% mais do IPCA, né? Taxa de emissão, que é o spread, né? Taxa de risco, garantias aqui também, né? Uma garantia diferente, hipoteca do imóvel de terceiro e alienação fiduciária do imóvel, né? E o vencimento é 2026, isso aqui é 2032, prazo aí de 70 meses, então esse aqui que tem um valor maior tem um prazo menor, por isso mesmo de repente a taxa não é tão alta.
e 144 meses essa taxa, esse prazo de pagamento desses 16 milhões aqui do Aratu, né? Então, carência principal ela vai até setembro de 2023 e essa aqui vai até junho de 2022, né? Então, acaba já no mês que vem a carência desse do Aratu. Esse aqui ainda tem um tempo aqui, uma lazeira aí de mais de um ano ainda de carência do valor principal. Bom, vamos lá então aqui, caixa de obrigações futuras. O fundo então tem obrigações futuras aí no segundo trimestre, de 78 milhões de reais. Terceiro trimestre 9 milhões, quarto 2, menos 2, né? E primeiro trimestre de 2023 menos 5. Então o fundo hoje tem um caixa final aí, né, disponível na verdade, né? Caixa livre de 24 milhões de reais, o restante está compromissado com algum tipo de obrigação. E aqui são os ativos, as participações com relação à cota contábil e à cota de mercado. E o valor patrimonial de cada um deles, né? O fundo tem de 1,3 bilhões o patrimônio do fundo, maior participação aqui no patrimônio, né? Maior valor patrimonial do Extrema, que tem a maior participação na receita, maior participação de área bruta locável também, né? Então é o fundo que tem mais, o fundo tem 287 milhões em obrigações, como a gente verifica aqui, e destacada, né, anteriormente, aqui também destacada os valores a distribuir, né, as provisões de contas a pagar, e o patrimônio líquido do fundo é 82% dos seus ativos, 1,3 milhões de reais. Bilhões, né? Bilhões de reais. E aqui é o detalhamento de cada ativo, tá? Para você fazer uma leitura mais detalhada depois aí, baixar o relatório, né? Verificar aqui cada ativo do fundo, para você ficar ligado aí, conhecer um pouco mais dos 10 ou 11 ativos, já são 10 ativos, né? Do LVBI11, tá ok? Então é isso aí, relatório gerencial do LVBI11 eu não tenho na minha carteira. Se você tem, compartilhe com a gente nos comentários qual o percentual da sua carteira. Mas eu acho um bom fundo, bem diversificado, tem bons locatários, né? E tem imóveis bem localizados ali em São Paulo, principalmente naquele raio de 30 quilômetros. Imóveis bem localizados, imóveis que estão se modernizando e o fundo tem tido aí uma tendência de alta dentro dos seus proventos aí através das renovatórias dos contratos, né? E a redução da vacância também, tá bom? Então eu acho um bom fundo sim, não tem na minha carteira porque tem outros 5 na minha carteira, mas se eu fosse adquirir um sexto fundo de logística, o LVBI11 estaria ali entre os meus primeiros a serem aí incluídos na carteira, ok? Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.